Passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes determinações: 15 minutos no máximo para a explanação do convidado, 30 minutos no máximo para saudações e questionamentos dos vereadores, limitando as perguntas em 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições para saudações e questionamentos ao convidado deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte. Conforme o requerimento 7631/2022, da autoria da mesa, o horário da tribuna livre está destinado ao senhor Luiz Felipe Ferro, membro da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região metropolitana Libersol, que discorrerá sobre o tema Dia Mundial da Saúde Mental, políticas públicas e práticas para cuidado comunitário e inclusão social. Convidamos a professora Josete para que, em nome da casa, faça uma saudação oficial ao nosso convidado e, querendo já fazer parte da mesa, está convidado para sentar aqui. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores e mais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Nós gostaríamos de trazer aqui alguns dados sobre a rede Libersol, que é a rede de saúde mental e economia solidária de Curitiba e região metropolitana. Como já foi dito pelo presidente, a fala é sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, políticas públicas e práticas para o cuidado comunitário e inclusão social. Dia 10 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental, instituído pela Organização Mundial de Saúde, e o objetivo desse dia é dar visibilidade às políticas de saúde mental conquistada, ampliando ações. É muito importante que, para além de comemorar os avanços conquistados pela política de saúde mental no Brasil, Lei 10.216 de 2001, sejam apresentadas e discutidas políticas públicas e práticas para o cuidado comunitário e inclusão social. A Libersol é uma rede de articulação apartidária que congrega instituições e pessoas interessadas em promover ações para fortalecer os princípios da reforma psiquiátrica e da economia solidária, buscando ainda contribuir com empreendimentos econômicos e solidários da região, criando condições para que pessoas que estão em tratamento de sua saúde mental ou em recuperação possam desenvolver autonomia, por meio de trabalho e da geração de renda possibilitada pelas feiras organizadas pela Libersol. Só trazendo um pouquinho o que é economia solidária, porque ainda é um tema que muitas pessoas não conhecem e acho que é um diferencial importante na forma de organização e geração de renda. É importante, então, dizer que os trabalhadores e trabalhadoras envolvidos com empreendimentos solidários se organizam por meio de cooperativas, associações, grupos de geração de trabalho e renda, clube de trocas, empresas autogestionárias, redes solidárias, etc. Os empreendimentos funcionam por meio da autogestão, na qual seus integrantes decidem de maneira democrática e igualitária, a partir de seu voto, os caminhos do empreendimento. Então, é uma forma diferenciada de organização e acredito que muito importante para a inclusão das pessoas. Então, nós já temos há algum tempo o contato com a Libersol.
e, por isso, trouxemos o tema à mesa executiva, por entender que esse trabalho é muito importante, e temos aqui a presença do professor Luiz Ferro, que é professor da Universidade Federal, dentro, né, do curso de terapia ocupacional também, e nós acreditamos que esse é um trabalho que tem tido resultados. Já participamos e acompanhamos várias feiras onde existe, né, essa articulação entre os empreendimentos da economia solidária e a questão da saúde mental, para que, né, como eu já disse, aqueles pacientes, né, atendidos na rede pública, eles possam buscar a construção de autonomia e também, né, a inclusão social. Eu acho que hoje nós já temos um outro entendimento acerca do que é a saúde mental e a importância dessas pessoas terem garantido a sua inserção dentro da sociedade. Então, agradecer ao presidente Tico Kuzma pela sensibilidade, aos demais membros da mesa que acataram essa solicitação, e agradecer também imensamente a presença do professor Luiz Ferro, que é uma referência nessa discussão da saúde mental. Então, obrigada a todos e todas, e tenho certeza que a explanação do professor trará muitas questões importantes para a nossa reflexão. Obrigado, vereadora. Agora convidamos o senhor professor Luiz Felipe Ferro para que faça a sua explanação por 15 minutos para todos que estão nos assistindo de forma online, para todos e todos os vereadores dessa casa. Por favor, professor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço a todos pelo espaço, a Vossas Excelências por receber nesse momento tão importante que é o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado agora no dia 10 de outubro. E a importância deste momento para a gente ressaltar, resgatar um pouco do nosso histórico, e eu quero trazer aqui, com muito carinho, com muito cuidado, essa apresentação, para responder a muito que Vossas Excelências vêm, com certeza, vivenciando no dia a dia, de eleitores que têm vocês como representantes, que vêm procurar vocês para vários temas, que vocês vão perceber aqui, e eu procurei instrumentalizar essa apresentação para poder dar suporte para Vossas Excelências responderem às demandas que são claras desses eleitores que têm vocês como uma referência. Nesse Dia Mundial da Saúde Mental, então, nessa apresentação, eu quero trazer um pouco, rapidamente, por conta do meu tempo, eu tenho um grande desafio aqui de falar de uma área muito querida, muito sensível, que é o campo da saúde mental, e todos nós estamos muito sensíveis a isso depois de uma pandemia, percebemos demais os efeitos de um isolamento, o que acontece para a nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, acima de tudo, nossas relações, a importância disso tudo. Mas a gente precisa resgatar um pouco, rapidamente, o que acontecia nesse momento, que acredito que vários dos que estão nos assistindo, vários da casa sofreram e tiveram que se cuidar no campo da saúde mental. Vários o que acontecia, o que a nossa comunidade propunha, quando nesse momento de maior sofrimento a gente passava a linha e entrava na necessidade de se cuidar no campo da saúde mental. Eu vou resgatar rapidinho para ressaltar um ponto importante, que é o cuidado comunitário, e aí eu não tenho como não apresentar alguns temas importantes, alguns serviços de saúde que ainda não acontecem nesse município, para Vossa Excelência terem a clareza, e já me disponibilizo a estar num outro momento, numa comissão de saúde, ou outro momento que Vossas Excelências acreditam que seja importante para discutir esse tema do jeito mais aprofundado. Vou falar desses dois, a unidade de acolhimento, um serviço de saúde mental, vou falar do Centro de Convivência e apresentar um pouco das propostas da rede Libersol, que eu venho aqui, uma das coisas, representar. Primeira coisa é esse resgate histórico que a gente precisa fazer
com certeza, que é o que a gente fazia enquanto comunidade 20, 30 anos atrás, e ainda acontece em alguns lugares do Brasil e do mundo, que é quando a gente sofria, esse era o nosso destino. Era estar ausente da nossa comunidade, internado e muitas vezes por resto da vida em hospitais psiquiátricos fechados em condições subhumanas, e isso a gente precisa resgatar enquanto história e assumir que isso nunca mais aconteça com nenhum de nós. É um de nós, é a nossa família, é o nosso amigo, é o nosso vizinho. Isso não pode acontecer, a gente precisa e já tem todo um instrumental para cuidar na comunidade. Para isso, a gente precisa assumir concretamente o cuidado comunitário no campo da saúde mental. Cuidar da pessoa em sua casa, na sua família, na nossa comunidade, não excluindo socialmente. Quero falar de um tema importante no campo da saúde mental. Tem sofrimento mental por meio, sem o uso de álcool e outras drogas, e as pessoas que usam álcool e outras drogas também são público-alvo das políticas de saúde mental. Então, quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que está usando crack, a gente esquece, e eu quero retomar um pouquinho para trás, alguns anos para trás dessa pessoa, para a gente lembrar que ela era o nosso filho adolescente que começou a ter qualquer uso. E a gente não pode esquecer disso. Essa pessoa não apareceu magicamente em situação de rua. Não apareceu magicamente. Houve todo um processo dela começar a usar cocaína, por exemplo, qualquer substância. E a família começou a perceber e ficou desesperada. E essa família já veio procurar Vossas Excelências, eu tenho certeza, pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, porque eu não sei o que fazer com meu filho. Por favor, vereadora, me ajude, que eu não sei, eu estou chamando a atenção, o cuidado, a saúde, para me ajudar, e a unidade básica, o CAPS, eles não estão me ajudando o meu filho. Tenho certeza que cada um dos vereadores, das vereadoras aqui, já recebeu algum familiar que tem Vossas Excelências como uma referência para o cuidado dessa família. Depois de anos com uso, que a pessoa está num uso muito mais severo, com a família totalmente desmontada, com as relações familiares fragilizadas, depois desses anos que a gente pecou enquanto cuidado comunitário, que a saúde pecou, a família fala, não dá mais para mim, e troca uma fechadura de casa, por exemplo, e a pessoa está naquela condição inicial da situação de rua. O que a gente precisa resgatar é que isso não é de hoje para amanhã. Isso é um processo longo e que a gente, enquanto comunidade, tem que tomar muita atenção para isso tudo aqui, estar fortalecido, para evitar que isso tudo aqui aconteça. E, nesse sentido, uma das instituições que Vossas Excelências têm que ter clareza é a unidade de acolhimento. Isso já acontece em vários municípios, Brasil afora, inclusive mais municípios com menos recursos, de estados com menos recursos que o Paraná e que Curitiba. Então, é um serviço da saúde mental, uma política nacional da saúde mental, que faz o quê? Imaginem se aquela família, quando veio buscar ajuda, ela tivesse uma casa com cuidado de profissionais da saúde contratados para receber o filho dela, que a família tivesse esse apoio, que esse adolescente que está no começo de uso tivesse esse espaço para morar até 6 meses no máximo, cuidado por essas pessoas, e as suas famílias, essas famílias que vêm buscar Vossas Excelências, serem cuidadas. Se essa casa recebesse também adultos e crianças e adolescentes, isso não é novidade, Luiz não inventou isso nesta palestra para Vossas Excelências. Isso já é uma configuração de uma política nacional que começou com várias experiências desde a década de 2000, que já é uma política nacional consolidada em 2011 por 2 portarias já regulamentadas, que é a unidade de acolhimento, nessa portaria 121, e atualmente em vigência na portaria 3 de 2017. Então, isso está acontecendo em vários lugares. As unidades de acolhimento adulto, para Vossas Excelências terem uma referência, ela responde a
áreas, regiões de 200 mil habitantes. A gente tem aqui cerca de 2 milhões de habitantes. As unidades de acolhimento infanto-juvenil, essas casas que cuidariam dessas pessoas que estão no uso mais severo de álcool e outras drogas, com relações familiares já prejudicadas, é a referência para cada 100 mil habitantes. Eu repito, a gente está no município de quase 2 milhões de habitantes. E a gente não tem nenhum desses 2 equipamentos na saúde mental no município. E vejam, Aparecida de Goiânia, com 600 mil habitantes, tem. Chapecó, Santa Catarina, com 227 mil habitantes, tem. Macapá, no Amapá, com 513 mil habitantes, tem. Uma cidade como Fortaleza, com 2,7 milhões, um pouquinho maior, tem 5 unidades de acolhimento. A gente não tem nenhuma nesse município. Vossas Excelências têm que ter clareza que quando a família vem procurar Vossas Excelências, vocês já não era nem para elas estarem vindo, era para a gente ter isso de cuidado já no município, desde se a gente obedecesse a portaria desde 2011. Eu não estou nem falando de fazer como alguns municípios fizeram na década de 2000. Eu estou falando para obedecer a premissa de uma portaria prevista desde 2011. Isso aqui a gente precisa fortalecer, com certeza, para evitar, para dar outro destino para a nossa população. Nesse sentido, também eu vou falar só de 2 serviços e apresentar rapidamente o trabalho da Libersol, que eu espero que Vossas Excelências em breve vivenciem, como a professora Josete, o vereador Dalton Borba já participaram das feiras de economia solidária. A gente sempre convida a todos e vai estar extremamente aberta a recebê-los para conhecer esses espaços. Outro serviço é o Centro de Convivência. Um lugar, eu adoro essa foto porque ela pinta uma cidade preta e cinza, né, que é a cidade cinza, de cores diversas. Então imaginem um espaço desse para a gente retomar a convivência comunitária, para incluir pessoas que têm um sofrimento mental, que estão afastadas, que têm a sua rede social já desfeita. Então um espaço desse em um parque público, que lá tenha oficinas diversas de dança, de música, de artesanato, de culinária, de jardinagem, de esporte, bicicleta noturna, um monte de coisa movido com um profissional com cuidado, contratado para mobilizar isso na nossa comunidade, inclusive para incluir pessoas com deficiência, pessoas com transtorno mental, várias pessoas em vulnerabilidade. Isso já é uma realidade, começou no município de São Paulo em 89, se pluralizou no Brasil inteiro, virou uma portaria em 2005 e ainda a gente em Curitiba não tem esses serviços. Essas são algumas fotos desses espaços que promovem inclusão social, cuidado comunitário, outra vida, uma vida mais gostosa da gente viver, promove a nossa saúde mental e todo mundo está sensível, com feridas abertas, advindas da pandemia que a gente perdeu, tudo isso daí. E é isso que a gente precisa ter nesse município também. Município como Campinas, com 1 milhão de habitantes, tem 5. A gente não tem um no estado do Paraná. Além disso, além das oficinas, a gente tem núcleos de trabalho. A pessoa acabou de aprender a cozinhar, naquela fotinha ali, ó, tem uma feira que a pessoa consiga gerar renda se ela precisar, se ela estiver em situação de rua, para poder sair dessa situação. Isso ainda não acontece em Curitiba. Se nessa fotinha aqui a gente tivesse, que vocês estão vendo, tivesse uma loja, um café, que a pessoa conseguisse trabalhar, pessoas em vulnerabilidade diversa. Então, isso ainda não acontece em Curitiba e é algo que a gente precisa levar muito a sério e Vossas Excelências precisam saber que isso acontece em municípios com menos recurso do que Curitiba, em estados com menos recurso. Para além, existe toda uma rede, que é a rede de atenção psicossocial, que vários pontos precisam, eu não vou abordá-los aqui por conta do tempo, mas fico extremamente disponível para vir conversar com vocês no momento mais oportuno, com mais calma. E aqui quero falar de uma ação, que é a ação da Libersol, a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região metropolitana, que é o que? São pessoas
que se articulam, como a professora Josete gentilmente já apresentou antes, mas representantes de vários empreendimentos. Atualmente, no último levantamento, a gente está impactando cerca de 300 famílias com estas ações, possibilitando concretamente geração de trabalho, renda e convivência comunitária para pessoas em sofrimento mental. Pessoas que estão há 5, 10 anos querendo trabalhar, mas são excluídas pragmaticamente do mercado de trabalho formal. Porque ela entra em crise e ela perde o trabalho. Ela entra em crise, ela perde o trabalho. Ela entra em uso de álcool e outras drogas e perde o trabalho. Essas pessoas podem sim, e a aposta concreta que vem se afirmando cada vez mais, elas podem ter um destino diferente. Elas podem gerar trabalho, renda. Essas são fotos de uma feira com agenda cultural, além de agendas de inclusão pelo trabalho. Essas são fotos de empreendimentos com pessoas em sofrimento mental que agora conseguem trabalhar e trabalhar com cuidado comunitário, podendo gerar renda, ajudar a sua família para toda a instrumentalidade da vida cotidiana. Então, todos os CAPs aqui de Curitiba vêm realizando apoio para essa ação. Isso é eu tenho que parabenizar a gestão nesse aspecto, porque a gente vem conseguindo muito apoio dos CAPs, dos servidores dos CAPs, para fazer isso tudo acontecer. Esse é o nosso projeto atual, é uma cozinha industrial integrada a uma loja que vai possibilitar, de hoje para hoje, que pessoas em situação de rua, por exemplo, comecem a produzir coisas, estejam vendidas, produtos ou serviços que estejam vendidos nestas lojas. Isso está acontecendo, já não é mais um desenho, como era aqui, está acontecendo veementemente nesse município. E que é interessantíssimo que todos saibam, vocês têm uma lei municipal aqui desde 2016 que apoia esse tipo de ação, com capacitação, apoio para a utilização de espaços públicos, utilização de maquinários, crédito solidário que vai financiar a compra a baixo custo, campanhas de economia solidária, inserção da economia solidária nas escolas públicas e apoio a redes de economia solidária como a Libersol e a pesquisas que fortaleçam os empreendimentos. Sem mais, eu agradeço demais a atenção de todos, tenho muita esperança, estou aqui nas minhas férias, fazendo questão de estar aqui, com a esperança que o trabalho de vossas excelências consigam construir um mundo que a gente precisa, o cuidado comunitário. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, agradecemos ao senhor Luiz Felipe Ferro, lembrando que se algum vereador ou vereadora tiver alguma pergunta ou alguma dúvida para tirar com o nosso convidado, pode se inscrever nos apartes. Sendo assim, eu passo a palavra agora para a vereadora professora Josete, que faça a sua pergunta. E não havendo demais inscritos nem inscritas para questionamentos, a professora Josete fará a sua pergunta e também as considerações finais. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do professor Luiz Ferro, parabenizá-lo pelo trabalho. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho o funcionamento da feira que existe no Jardim Botânico e também no campus lá do Politécnico, também do outro lado da BR, né? Qual o número de pessoas envolvidas e a sistemática de funcionamento, quais os tipos de empreendimentos que hoje acolhem, né? E que garantem a participação desses pacientes do CAPS. Eu acho que é importante para as pessoas conhecerem esse trabalho que é fundamental. Temos mais uma vereadora inscrita no sistema, a vereadora Amália Tortato, com a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar o senhor Luiz e toda a equipe pela explanação, parabenizar a mesa por ter trazido esse assunto, especialmente no pós-eleição, onde os ânimos aí estão tão acirrados e a saúde mental das pessoas está realmente comprometida, especialmente pós-pandemia. Eu gostaria de perguntar
como que nós aqui, vereadores, poderíamos contribuir para que esse atendimento e esse acolhimento fosse ainda mais amplo? E, na sua visão, se o senhor entende que falta alguma coisa, falta alguma estrutura por parte da prefeitura, enfim, que pudesse ser ainda melhor esse atendimento e esse acolhimento para as pessoas que vocês tanto cuidam aí na rede. Obrigada. Não havendo mais inscritos, passo a palavra ao professor Luiz Felipe Ferro. Vou apertar aqui. Isto. Agradeço as perguntas. Respondendo à professora Josete, já agradecendo novamente por todo o carinho dela, toda a participação junto a essas ações que a gente desenvolve ali. A professora é sempre uma parceira nessa trajetória. E agradeço a pergunta da vereadora, a excelência Amália. O funcionamento da rede Libersol. O que a gente vem articulando aqui desde 2016? Ela foi inaugurada em 2017, mas já em 2016 a gente fez algumas articulações por meio de ações pactuadas com a gestão à época de Curitiba, com o Grupo Marista de Solidariedade à época, com várias instituições de apoio, com a Universidade Federal do Paraná, que mobilizaram forças comunitárias para a gente instaurar essa rede, a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária Libersol, que congrega essas instituições com o foco de promover ações de inclusão pelo trabalho no campo da saúde mental. Como ela funciona? A gente se encontra periodicamente todas essas lideranças, representantes de vários dos CAPs de Curitiba e de região metropolitana, praticamente todos os municípios de região metropolitana estão representados nessas reuniões, e a gente articula forças diversas. Para, por exemplo, uma feira que a gente faz, como a professora comentou, ali no campus botânico, no campus do Politécnico. Antes da pandemia, a gente já tinha organizado feiras em vários lugares de Curitiba. Infelizmente, veio a pandemia e, por conta das questões presenciais, isso foi desmontado. E me dói a alma falar isso, porque várias pessoas que a gente acompanha concretamente começaram a passar fome. Então a gente teve outras campanhas, como por exemplo a Libersol Não Passa Fome, que a gente conseguiu doações de alimentos diversos, cestas básicas, para cuidar da nossa comunidade nesse momento tão drástico que a gente viveu. E graças a Deus com muito sucesso. Nessas reuniões, representantes de cada um dos CAPs aqui do município, isso já foi articulado com a gestão, que cada um dos CAPs aqui tenha dê apoio para a inclusão pelo trabalho, com grupos de culinária, como é o caso do Companhia da Cozinha, do Cozinhando para o Bem, do Bairro Novo, grupos que congregam pela culinária pessoas em sofrimento mental que querem gerar trabalho e renda por meio dessa atividade. Um outro grupo, como é Aral Sol, do CAPES de Araucária, que é bastante presente e ativo, e que eu tenho um respeito muito grande por esses profissionais, que tem um grupo de costura que faz caminha para pet, para cachorro, para gato, né? Caminhas, acessórios, costuras de toalha e tudo mais, então que também possibilita as pessoas gerarem trabalho e renda. E com essa força comunitária congregada, a gente vai organizando várias ações. Então, feiras, vendas online, agora atualmente a loja que a gente está montando provavelmente vai ser a abertura oficial alusiva ao Dia da Saúde Mental, a gente ressaltando enquanto compromisso comunitário desta rede, realmente promover um espaço desse em inclusão pelo trabalho, e não é uma aposta, já está acontecendo. Vários dos CAPs do município, agora já articulado com a gestão, isso já está acontecendo. O grupo Destemperadas, também, que é um grupo de culinária, que um dos CAPs do município já está mobilizando. Eles estão agora na feira, quem quiser conhecer, é uma feira mobilizada pela Texol, na UT. Então, algo que está acontecendo aqui, então eles já estão lá, e a gente organiza feiras nossas também, esse espaço de loja e capacitações diversas. Já fizemos capacitação para cookies, para sopa, de costura. Então, a rede é um pouquinho mais da economia solidária. O que é essa proposta? E não só aqui, em vários espaços, de congressos, a capacitações dos empreendimentos que congregam trabalhadores dos CAPs em sofrimento mental. Então, a gente tem essas ações todas na rede Libersol,
inclusive dando apoio para a comercialização em vários aspectos. Nisso, a gente cria um bolsão de pessoas, de instituições que estão sensíveis a isso, que não vão olhar para uma população em situação de rua e naturalizar, porque não dá mais para a gente olhar e naturalizar. Não dá para um de nós sofrer, você perder o trabalho e não poder gerar trabalho e renda e para apoiar a sua família e ver a sua família e si próprio passando fome. Não dá, esse mundo não dá para existir. E é isso que liga as almas de todos ali presentes para concretamente construir isso tudo. A vereadora Amália, eu agradeço demais a conversa e eu acho que tem muito a contribuir sim, porque a gente já tem uma lei aprovada desde 2016 nesse município, que teoricamente, isso é muito teórico ainda, a gente precisa de prática. Essa lei prevê um crédito solidário, que um empreendimento desses, por exemplo, que começou a destemperadas, que precisa de um fogão industrial, que o município dê apoio para ele conseguir esse fogão industrial, pagando, sei lá, 4% ao ano, linhas de financiamento. Isso está previsto na lei, isso não está perto de ser regulamentado, e eu acho que a força de Vossas Excelências nesse sentido é imprescindível para garantir a execução dessa lei que esta casa elaborou de um jeito brilhante. Só parabenizo a todos por esse tipo de mobilização. Para além, essa lei prevê o apoio a redes como a Rede Libersol, que acontecem, apoio a feiras, a comercialização, a concessão de muitas vezes um fogão industrial que está parado para esse grupo destemperadas conseguir gerar trabalho e renda, um equipamento público que está parado, que tem que ser reposicionado. Então, isso tudo essa lei prevê, inclusive a inclusão desse tema em escolas públicas para a gente saber o que é economia solidária, essa nova possibilidade de gerar trabalho e renda com base na solidariedade, na autogestão dos trabalhadores. Quanto às unidades de acolhimento, centros de convivência, acredito muito no poder que vocês têm de mobilizar o poder executivo a fazer isso tudo acontecer, em vários aspectos, seja apoiando iniciativas por meio de emendas parlamentares, a fazer solicitações de esclarecimento para o poder público do porquê que isso não está acontecendo aqui neste município, quando municípios, e eu posso instrumentalizar Vossas Excelências no Brasil inteiro, estão fazendo. Então isso tudo eu acho que é uma potência muito grande, não dá novamente resgate para a gente ver o máximo daquela linha temporal que eu coloquei, chegar na situação mais agravada de uma pessoa estar em situação de rua, sem a gente antes interromper esse circuito medonho. Não dá para. Então, eu acho que aqui Vossa Excelência tem esse poder de um jeito muito brilhante, precisa ser usado realmente para até responder a essas pessoas que vêm procurar vocês para cuidar do seu filho que está em uso de álcool e outras drogas. Isso precisa acontecer o quanto antes. E já saibamos, isso já está com 12 anos de atraso. Obrigado. Temos mais uma pergunta no painel de inscrições. Com a palavra, o vereador Dalton Borba. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar, evidentemente, a todos os presentes, mas agradecer a presença do nosso querido Luiz Felipe, da Libersol. Na verdade, a minha pergunta aqui vinha na esteira da pergunta formulada pela vereadora Amália Tortato, mas eu quero destacar aqui que conheço o trabalho da Libersol, já estive conhecendo na feira, no Botânico, e fiquei impressionado não apenas com o trabalho de produção dos voluntários junto à rede, mas a produção artística também, que aquilo me chamou muito a atenção, as pessoas produzindo pinturas, telas, uma coisa muito bonita, demonstrando, provando que basta que haja estímulo para as pessoas poderem se transformar. E no que diz respeito ao trabalho executado pela Libersol, evidentemente que esse é um trabalho que eu considero como um complemento de uma política pública de Estado. A Libersol vai trabalhar exatamente dando uma extensão do poder público, promovendo inclusão, principalmente a inclusão, e independentemente do processo
de emendas parlamentares, é preciso que haja um comprometimento, sim, não só desta Câmara, mas do Poder Executivo, para que a gente possa regulamentar. Como bem destacou o professor Luiz Felipe, existe lei, ela precisa ser regulamentada, isso precisa ser implementado. Eu até acho que nós poderíamos aqui, nesta Câmara, reunir aqueles que eventualmente estejam comprometidos com esta causa, para que a gente possa apresentar um projeto de regulamentação ao Poder Executivo e que essa política pública deixe de ser um sonho para se tornar uma realidade. 30 segundos. Então, eu quero apenas agradecer aqui a presença, destacar esse trabalho, dizer que esse é um trabalho louvável, que merece todo o aplauso desta Câmara e da população de Curitiba, e deixar aqui a minha disposição para que a gente possa, nesse sentido, implementar e realizar efetivamente políticas públicas. Muito obrigado. Vereador, eu só agradeço as carinhosas palavras. Esse é um trabalho que realmente a gente precisa de apoio. Ele precisa se estabelecer como uma política de Estado veementemente, não somente com o apoio de um coletivo. Porque a gente está realmente, vejam, fazendo várias ações de captação de recursos. Graças a Deus, o Fundo Luterano de Diaconia é um dos parceiros que está financiando um projeto que a gente está desenvolvendo aqui para fortalecer a economia solidária. Graças a Deus, a Universidade Federal do Paraná é uma parceira nesse sentido, mas muito a gente está construindo por várias ações de rifa, a campanha de doação de óleo, de tampinha, coisa que, pelo amor de Deus, é algo tão sério para a gente não ter esse apoio do Estado para configurar, por exemplo, essa loja de hoje para hoje. Não dá para a gente estar penando tanto com uma associação que vai visitar a feira, como a Associação Paranaense de Fenomenologia, e que se encantou pelo trabalho e reservou um recurso para apoiá-lo com a compra de um forno industrial. Não dá para ficar tão suscetível a intempéries. Isso precisa ser levado muito a sério enquanto política pública. Se a gente leva a sério, enquanto comunidade, a inclusão social, o cuidado comunitário, a criar concretamente possibilidades de pessoas em situação de ruim sofrimento mental poderem trabalhar. Se a gente levar isso a sério mesmo, a gente vai precisar caminhar nessa esteira, vereador Dalton, que é realmente regulamentar e mobilizar essa legislação e mobilizar o Poder Executivo a entrar como um parceiro, não só de mover grupos dentro dos CAPs, de reservar o horário dos profissionais para essa capacitação que a gente mobilizou isso tudo, mas realmente para ter um espaço instrumentalizado, com equipamentos, para conseguir fazer isso tudo acontecer. E acho que esse é um sonho nosso, mas que, graças a Deus, já está acontecendo, só que, com certeza, esse sonho virando realidade vai se multiplicar em 1000 vezes se a gente tiver um apoio concreto do município, do Estado, da Federação nesse sentido. Obrigado. Não havendo mais inscritos para questionamentos, nós agradecemos ao senhor e professor Luiz Felipe Ferro, que esteve explanando suas considerações no Dia Mundial da Saúde Mental, políticas públicas e práticas para o cuidado comunitário e inclusão social. Nós agradecemos pela sua participação, por participar hoje aqui, e convidamos os vereadores, membros da mesa, para que procedam à entrega aqui na frente da tribuna do certificado em homenagem ao senhor Luiz Felipe Ferro pela sua participação na tribuna livre. Cumprimento aqui também a Liege Fonseca, chefe de divisão de saúde ocupacional, com sua equipe que está acompanhando esta tribuna livre. E a professora Josete, representando a mesa, fará a entrega do certificado.